Olá, bom dia. O nosso tema hoje é sobre constelações familiares. Nós estamos dedicando essa semana, em todas as postagens, nossas falas, giram em torno das constelações familiares, constelações organizacionais. Então as pessoas me perguntam, Cleice, mas como assim? Como é que é possível isso? É possível sim no judiciário, inclusive vários tribunais, do juiz dar o veredito, antes de qualquer ação, passa-se pela constelação familiar. Né? Isso é muito legal, porque vai suavizar as decisões. Né? Nós sabemos que tem histórias de casais que estavam para se divorciarem de forma litigiosa e após fazer uma constelação ou desistiram da separação do divórcio ou divorciaram de forma amigável. Mas como é que isso acontece? Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: qualquer ação judicial, qualquer processo que você venha tramitar nos tribunais, ele é regido única e exclusivamente por pessoas, né? Que seja uma ação de empregado contra empregador, que seja uma ação envolvendo bens empresariais, situações que envolvam herança, tá? E também os relacionamentos. Tudo gira em torno de sentimento. Tudo gira em torno dos emaranhados da vida, as mágoas que vamos trazendo, os rancores, né? E às vezes aquelas mágoas e rancores, eles começam num simples desentendimento. E na família é um local muito próprio para que isso aconteça. É briga entre os irmãos por desavenças, formas de pensamento, formas de valores diferentes, inclusive, né? Nós fomos educados pelo mesmo pai, pela minha mesma mãe, geralmente, mas os irmãos são diferentes e isso vai impactar no futuro em desavenças. E muitas vezes essas desavenças, elas têm como pivô herança, como pivô os bens materiais, ou um irmão é mais bem sucedido que o outro, e aquele outro acha que a vida não foi legal com ele, ou que o outro esnoba, porque o outro é isso, aquilo, porque tem dinheiro. Mas no fundo, o que a gente está falando aqui é de amor e desamor, é afeto e desafeto. Como a constelação é uma terapia breve que movimenta a alma, ela acontece no corpo, no campo sutil, né, nas aquelas energias que você não consegue mensurar, você não consegue medir, mas que você consegue sentir. Então, isso é muito legal da gente perceber que as constelações estão sendo utilizadas no judiciário. Para resolver? Não. Elas vão para numa intermediação de conflito entre as partes, mas o campo vai mostrar, ele vai dar clareza para as pessoas envolvidas nesta situação. Né? Você já pensou que nós somos muito vulneráveis e que também temos muita facilidade para ficar com raiva das pessoas, para desgostarmos das pessoas, né? Temos os desafetos, né? Então imagina, você é amigo de uma pessoa há 5, 10 anos, mas uma vez ela pisou na bola com você. Esse pisão na bola vai detonar essa relação. E muitas vezes você vai levar isso à frente, né? Você vai
processar a pessoa, você vai querer separar dela, não de forma amigável, né? E você se torna, por vezes, inimigo daquela pessoa. Então, eu tenho ouvido as histórias de dor de várias pessoas que nós conseguimos resolver através das constelações familiares. Como eu disse, ela não vai resolver, ela vai dar clareza, ela vai trazer luz a esse problema. E nós vamos usar outras técnicas, outras ferramentas, outras estratégias para ajudar a pessoa a se recompor, a sair daquela situação desastrosa para uma situação de equilíbrio, para uma situação de harmonia. Então, é interessante observarmos, por vezes, que aquele processo que está lá na justiça, com toda a sua morosidade, tem anos e que não se consegue ir à frente, que seja por meio de um inventário, que seja nas relações comerciais, quando se faz uma constelação, há um movimento cósmico, um movimento do universo para que as coisas ou as situações se resolvam de forma mais tranquila, de forma mais harmoniosa. Então, nós podemos, nessa situação do judiciário, fazer, né, aqui em Belo Horizonte mesmo, eu já fui a constelações no judiciário. Aqui eu tenho uma ex-paciente, na verdade eu não tenho ex-paciente, sempre as pessoas estão conectadas comigo, né? O ex-coach é a Ana Moiá, ela trabalha, é coordenadora das constelações no judiciário e faz um trabalho magnífico. Então, eu já assisti, eu já participei das constelações no judiciário e é muito interessante, né? E aquelas pessoas que estão fazendo parte, né, do processo, que são os atores, que são os protagonistas, eles são representados num campo morfogenético por convidados. E interessante que os convidados não precisam saber dos detalhes da situação que levou aquele processo, mas o campo mostra o sentimento, mostra a energia que aquilo está causando. E muitas vezes a situação é sistêmica. Ela não anda, ela não dá conta, porque há um entrave sistêmico. Eu atendi um jovem inventariante em que a família estava com vários processos de herança e que não iam à frente. E a constelação que eu fiz com ele foi uma constelação individual e tivemos oportunidade de ir até a 7ª geração. O entrave dele estava 7 gerações da sua ancestralidade, né? E por uma série, ele já, desde o início, contava-se uma história sobre essa pessoa da 7ª geração, uma pessoa que trouxe muito dinheiro, que trouxe muita herança e deixou para as gerações seguintes, até chegar nele, né? E por questões do destino, ele herda uma terra, e essa terra fazia parte, já tinha pertencido a esse ancestral da 7ª geração. Só que a família toda tinha alguns segredos e guardavam alguns segredos. Esses segredos foram passando de geração para geração e havia situações que eram deturpadas, justamente em relação à identidade, né, de onde veio essa pessoa que teve muitos bens e que deixou deixou uma herança muito grande, né, vários imóveis, terras. Ela era tida como uma pessoa bastarda, né? Ela não era aquele filho nascido do pai e da mãe ali que eram casados.
E essa situação que foi contada, né, de geração para geração, tinha nessa figura ancestral um bastardo. Afinal, ele não era um bastardo, ele só não era reconhecido, ele estava excluído do seu sistema. Então, qual foi o processo da constelação? O que nós fizemos? O meu paciente, na constelação, ao sentir isso, ele reverenciou a esse ancestral, lá da sua 7ª geração, ou da 7ª geração anterior a ele. E ele mostrou o quanto ele era pequeno e frágil diante desse ancestral, que abriu caminhos, que trouxe riquezas. E o que aconteceu pós-constelação? O inventário, né, não é coincidência, ele que foi escolhido como inventariante, começou a andar, coisa que já estava parada há anos. Então, quando nós não conhecemos os efeitos da constelação, nós não conhecemos as suas leis, é muito comum que a gente não se preocupe com isso. E você já deve ter visto também, já deve ter presenciado histórias, às vezes já aconteceu com você, de uma família em que tinham muitos bens, o avô deixou uma herança, o avô deixou bens, né, que seja casas, que sejam terras, empresas, e quando chega na geração dos netos, não se tem mais nada. Já tiveram riqueza material há algum tempo. Isso é muito em fato de não reverenciar a essa ancestralidade. Aqueles que vieram antes de nós, que trabalharam, que adquiriram esses bens. Então, quando nós reverenciamos, eles continuam na família, eles continuam a nos trazer prosperidade. Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Espero que eu tenha te ajudado. E deixo aqui, né, um convite, se você quiser saber se você precisa constelar, se você precisa fazer uma constelação, ou mesmo todo o processo, né, da terapia sistêmica, que são apenas 6 sessões, porque nós trabalhamos a origem das questões para você te proporcionar a autocura. Agende aqui comigo no link, na minha bio, uma sessão e nós vamos comentar sobre isso. Nós vamos ver onde você está no seu sistema, se você está no lugar certo, por que suas coisas não estão andando, por que você está paralisado no seu aspecto pessoal ou profissional. E quem sabe isso não é uma questão sistêmica que a constelação vai poder te ajudar. Eu estou aqui à sua disposição. Tenha um excelente dia e até amanhã às 11 horas. Até mais.